Olá, crianças! Hoje falaremos sobre as histórias em quadrinhos. Você já leu ou já viu alguma história em quadrinho como essas? As histórias em quadrinhos são consideradas textos de entretenimento, ou seja, têm o objetivo de divertir quem está lendo. É um gênero textual, utilizado para contar histórias com a ajuda de imagens. Nós veremos agora algumas características das histórias em quadrinhos. São usados diversos tipos de balões e cada um tem uma finalidade. Tem o balão de fala, o balão que indica pensamento, o balão de grito, que indica que algum personagem está gritando, balão de cochicho, e balão de ideia. Uma outra característica das histórias em quadrinhos são as onomatopeias, que são palavras usadas para representar sons e ruídos. Veja alguns exemplos. A primeira história em quadrinho, com as características que conhecemos hoje, foi publicada nos Estados Unidos em 1894 em uma revista chamada Truth, pelo americano Richard Outcault. A história em quadrinho narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. A personagem comunicava-se por meio de gírias, numa linguagem bastante coloquial, e trazia reflexões acerca da sociedade de consumo e de questões raciais e urbanas. Vamos entender. Gibis, revistas em quadrinhos, histórias em quadrinhos ou simplesmente HQS. São os nomes que damos a um tipo de arte que usa o recurso de balões de fala e uma sequência de quadros para contar uma história, transmitir informações ou ações. Aqui no Brasil, ela surgiu em 1869. Seu autor foi um italiano residente em nosso país, chamado Angelo Agostini. A primeira revista em quadrinhos chamou-se Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação por conta de censura instaurada durante a ditadura militar e só voltou a ser publicado novamente em 1975. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinho mais conhecida do Brasil, A Turma da Mônica, criada pelo paulista Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. HQ é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal.
Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Apresentam diversos tipos de balões que indicam diferentes intenções, como a fala, um pensamento ou um grito. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons. Exemplo: cabrum, como o som de um trovão.